antes de seguir para um outro momento, eu queria abrir aqui para algumas perguntas, se vocês têm para o que eu já disse até aqui, para depois a gente seguir aqui para pensar sobre alguns centros de influência cristã, Antioquia, Cartago e Alexandria. Observações, perguntas, essa é a hora. Vamos lá? Fala, meu irmão. Porque é um tema que realmente me fascina. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da relação de Constantino, não sei se está programado para falar mais da frente, mas de Constantino com esse crescimento desse período de 50 anos, de 300 a 350. É uma história bem interessante. O Constantino, alguns vão argumentar que ele nunca se converteu. Essa é uma tese, que ele nunca se converteu. Ele usou o cristianismo como um recurso político para dar unidade ao império. Tem aquela famosa experiência, quando ele está batalhando, o império está dividido, duas frentes. Tem aquela famosa ou suposta visão que ele tem sobre a ponte Milvia, né? Sobre esse sinal vencerás. Ele então pega e coloca nos escudos romanos, né, o lábarum, né, que é as iniciais do nome de Cristo. Não é um X e um P, mas é um X e um R. Então isso aqui é o lábarum de Constantino, né? Então os estandartes das legiões romanas passaram agora a usar o lábarum. Então, pessoal, olha, Constantino usou isso aí como um recurso político. O que a gente sabe, efetivamente, é que a família dele favoreceu, sobretudo os filhos depois e até a mãe mesmo, né? A mãe construiu a igreja do Santo Sepulcro, a igreja de Belém, né? Santa Helena. Seguiram. Ele só se batizou no leito de morte. E ele foi batizado por um herege. Por quê? O que está acontecendo nesse momento? A gente vai estudar isso provavelmente na semana que vem, quando a gente começar a pensar sobre os credos e as confissões. O concílio de Nicéia, que foi convocado por ele em 325. Você tem naquele momento aí, cessou a perseguição. Ok? Agora o que estão fazendo? A igreja está evangelizando, as pessoas estão se aproximando. Cada um está falando uma coisa. Vem cá, mas quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é um homem. Mas não é só um homem, ele é Deus. Não. Aliás, ele é só Deus, ele não pode ser homem. Aí começam os debates cristológicos. Não leva Hã? nada. Não leva nada, mas tem discussão. Essa discussão? Nossa, mas tem. Você acha que não tem utilidade? Hã? Isso não. Eles acham que Jesus Cristo só se tornou Deus depois da ressurreição, que antes ele era simplesmente só homem. Esse é um dos aspectos uma das heresias que eles propuseram. O que eles estão respondendo, e observe interessante isso, você acessa a Escritura, você não tem lá uma teologia sistemática, você tem lá o texto bíblico. O que é a teologia sistemática? É uma reflexão a partir do texto bíblico, em diálogo com a tradição. Você vai sistematizando a doutrina. Então, naquele primeiro momento, você vai ver esse desenvolvimento da teologia, esse desenvolvimento do corpo doutrinal, esse enriquecimento da doutrina. Se você chega para um cristão do século, do segundo século, do ano 120, fala assim, qual é a sua visão da doutrina da Trindade? O cara, o quê? Não sabe o que é isso. Hoje a gente sabe, doutrina da Trindade, um só Deus, 3 pessoas. Mas foi uma construção, foi um processo. Naquele momento, então, Constantino baixa o edito, depois, lá no futuro, seria legalizado, oficializado como a religião do Império. Não foi Constantino que oficializou, isso aconteceu mais no final, já quase no final, ele já estava morto nesse período. Mas então, tem um debate aí sobre o debate cristológico e a igreja da partidarizada. Tem os discípulos de Ário, que aí dá o nome de arianismo, que postulava que Jesus Cristo não tinha a mesma essência de Deus. Só há um Deus, que é Jeová, e Jesus é o primogênito da criação. Então ele é um ser inferior, de alguma maneira ele tem que ser inferior. E eles começaram a reinterpretar os textos bíblicos. Você pega, por exemplo, o prólogo de João. Martin Lloyd Jones diz que o Evangelho de João é o prólogo, o restante é nota de rodapé. É o prólogo, ali é o coração da carta. Então lá, no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então qual o ponto aqui? Eles dizem assim, mas ali não tem um artigo definido. Então se pega a Bíblia do TJ, está lá,
No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era um Deus. É um tipo de Deus, mas não é o mesmo, da mesma essência. Então houve esse debate. Um bispo chamado Eusébio de Nicomédia, que era um ariano, ele foi refutado pelos trinitários, que eram ortodoxos, e ele foi expulso. Só que aí Constantino, num belo dia, de férias na sua casa de campo, perto de onde Eusébio de Nicomédia vivia, o Eusébio sabia que Constantino foi para lá e começou a fazer a cabeça do imperador. Então houve um momento que o imperador foi inclinado ao partido ariano. Tanto é que ele foi batizado pelos arianos no leito de morte. Então ele não foi batizado pelos ortodoxos, ele foi batizado pelos arianos. Né? Mas ninguém pode afirmar que ele não converteu. Pois é, esse é um elemento que é muito subjetivo. Você não pode afirmar, ele está no céu ou não está no céu, né? Mas o ponto é o seguinte, então tem perspectiva diferente. Eu estou falando para vocês de Minas Gerais. Tem um grupo que diz que ele nunca se converteu, que ele usou apenas a igreja como recurso político para cimentar o império. E tem um grupo que diz que ele foi um instrumento da providência. Você pega, por exemplo, tenta imaginar isso. A igreja está debaixo do flagelo do Estado. De repente, o imperador se converte. Você vai falar assim, será que se converteu mesmo ou vai dar glória a Deus? Cara, mas você vai dar glória a Deus de imediato, meu amigo. Você pega a obra, por exemplo, Eusébio de Cesareia. Estuda lá, História da Igreja Cristã, Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia usa os mais amplos adjetivos para Constantino. Homem de Deus, instrumento da providência, bendito é a tua mãe que te deu a luz e tal. Você foi a bênção. O Eusébio de Cesareia, ele é um grande historiador, mas teologicamente ele é muito ruim. Né? Mas o Eusébio de Cesareia, por exemplo, ele, como muitos outros, agradeceu a Deus pela conversão de Constantino. Eu estou fazendo algumas leituras ainda. Algum tempo atrás, na verdade, alguns anos atrás, tinha essa leitura de Constantino, era uma conversão fabricada. Mas hoje eu já tenho dúvidas. Eu estou fazendo outras leituras, eu acho que esse camarada, de alguma maneira, ele... Mas Deus pode ter usado. Com certeza. Deus usou uma mula para usar um jumento. Mas é interessante. Tem um livro que agora me foge o nome. Eu não gosto muito que diz que foi convertido, essa coisa toda. Porque até em como a pessoa pode se converter. Os católicos dizem que ele não foi convertido? Não, católico. Constantino. Tem os filhos dele, Constâncio e outros lá que deram sequência ao Império, mas com muita fraqueza, né? Enfim, é uma figura bem interessante para estudar. Aí uma linha, de repente, até para conclusão de curso aí. Constantino, converteu-se ou não converteu-se? Eu vou trazer para vocês, na semana que vem, se eu lembrar, Bernardo, o livro que eu estou te falando. É uma tese de doutorado de um cara que escreveu sobre Constantino, Mitos e Verdades. Um texto bem interessante. Acho que é publicado aqui no Brasil pela Imago. Vamos lá. Alguma outra observação para você falar, Bruno? O processo que Roma usava era uma aculturação com outros povos, assim, de origem pagã, bárbara, que não era como se, tipo assim, fosse algo que colocasse acima da religião, de qualquer povo. E aí eles não conseguiram fazer isso com o judaísmo. É mais ou menos isso? A política o que acontece? Os povos todos tinham suas políticas de expansão. Você pega, por exemplo, o Império Assírio. Como era a política do Império Assírio? Só para a gente contrastar com os romanos. Os assírios faziam assim. Inclusive é considerado o povo mais cruel da história. Né? Foi descoberta a biblioteca de Adolf Hitler, ele lia as obras dos assírios. Os assírios eram sinistros. O que os assírios faziam? Rendam-se. Não vão se render? Ok, vocês vão conhecer então a espada da Síria. Então os assírios entravam na cidade, eles capturavam os reis, a família real, colocavam na praça principal, colocavam do outro lado a família. Então está aqui o rei, colocava a família em frente. Amarrava o rei com as mãos para trás, segurava e aí perfilava toda a família matando as mulheres e as crianças na frente dele. E para que essas fossem as últimas imagens dele, vazava os olhos do rei e colocava no calabouço. Você não vai morrer, você vai sofrer até morrer. As últimas imagens que você vai guardar é a sua família sendo assassinada na sua frente. Essa era a política síria. Dominava a nação, então para que não houvesse
insurreição, o que eles faziam? Eles pegavam a cúpula, os intelectuais, os pensantes ali, levava para outra região e trazia pessoas de outras regiões e trazia. Então fazia o quê? Um sincretismo religioso e cultural. Com isso, as pessoas perdiam sua identidade e não tinha mais como se levantar. Então era assim, não foi isso que aconteceu com as descidas do norte? Cadê as descidas do norte? Dizimadas. Política síria. Pegou o pessoal, levou para várias partes do império e pegou gente de outras partes e trouxe para lá. Tanto é que os judeus do sul, não são mais judeus não, vocês estão misturados aí com outros povos. Os samaritanos, judeus, porque não era mais puro. Por que não era mais puro? Porque os assírios fizeram aquela política. Trouxe gente, trouxe religiões, misturou tudo. Sincretismo racial e religioso. Os romanos, diferente dos assírios, eles não queriam tirar as pessoas dos seus lugares. Eles mantinham. A política imperial romana era de expansão. E o que era exigido? Lealdade. Se não for leal ao império, vocês vão conhecer a fúria do império. Né? Tanto é que tinha as províncias senatoriais e imperiais. As províncias senatoriais eram aquelas províncias que amavam participar do império. Se gloriavam em dizer, nós somos romanos. As províncias latinas, por exemplo, você pega Cartago. Cartago foi destruída e reconstruída pelos romanos, e lá se vestia como os romanos, falava em latim, tudo era romano. Agostinho, por exemplo, Agostinho de onde? Daquela região do norte da África. Agostinho é de etnia berbere, mas não falava a língua berbere, falava latim. Era um cidadão romano que vivia no norte da África. Então, assim, houve vários povos que aderiram ao Império Romano com gosto. Sim, é bom. Mutatis mutandis, vamos colocar aí o protetorado do dia de Porto Rico, que teve referendo lá. Nós queremos pertencer aos Estados Unidos da América. Comparação bem mutatis mutandis, tá? Então, tipo assim, nós queremos fazer parte disso aí. Nós não estamos sendo conquistados, nós queremos fazer parte disso aí. Então, houve povos que aceitaram fazer parte do Império de bom grado. E aqueles povos com seu orgulho, com suas tradições, que estavam ali, mas se demoram de sair fora disso aqui, eram províncias imperiais, onde tinha destacamento das legiões para manter a ordem. Qualquer coisa vai lá e arrasa. Uma dessas províncias imperiais, a região da Judéia, da Síria, era ali um barril de pólvora. Tinha destacamento de legiões romanas. Qualquer coisa, vai lá e sufoca a rebelião. Tanto é que houve, na década de 70, o Tito, o general romano, foi lá e destruiu tudo, porque chega, paciência com os judeus, destrói tudo, porque esse pessoal não se submete ao império, né? Enfim, então, respondendo a sua pergunta, então os romanos basicamente tinham essa política de controle das nações, do guarda-chuva romano, controlando tudo, e exigia lealdade. Mas cada um podia estudar os seus deuses e recebia muita influência, né? Havia vários cultos, o imperador ia assumindo também isso. Mas os judeus, eles aceitaram porque não tinha como impor, porque é uma tradição muito forte. Então, assim, continue adorando o Deus de vocês, mas que isso não traga nenhum tipo de implicação de deslealdade ao império. Então, aí ganhou o status de religião lícita. Então, eles podiam fazer o culto deles tranquilamente, que aquilo não era uma afronta ao império. Era basicamente essa é a política romana. Mas deveria prestar culto também ao imperador de algum tipo de... Não. Lealdade. Eles, assim, alguns que queriam ascender, né? Aí você tem aqueles partidos políticos, né? Aqueles partidos. Tributo, né? Exatamente. Aí você pega, por exemplo, por que os cobradores de impostos, os publicanos eram tão odiados? Porque os publicanos eram traidores. Eram judeus. Os traidores, eles já tinham também a parte que eles ficavam para eles da corrupção. Né? Tinha a parte da corrupção. Tinha, com certeza. Cobravam. Eles tinham a questão tinha um caixa 2, tinha um caixa 2 e tinha a questão que tanto é que o judeu mesmo, pagava o imposto a conta exata para não pegar o troco. Porque só o fato do dinheiro passar na mão do publicano já tornava impuro. O publicano não podia nem contribuir na igreja, porque o dinheiro era impuro. Hoje em dia contribui, né? Hoje em dia a gente santifica, né? Mas naquele dia não podia, porque eram considerados traidores, porque estavam acoplados, né, ao Império Romano. Você fala católico, secular e protestante. Martinho Lutero, quando fixou as 95 teses, ele não tinha nenhum objetivo, que era a igreja primitiva, ainda não tinha igreja católica, né? Nesse momento é a igreja católica.
1517, a Igreja Católica está consolidada e ela é a principal, ela é a maior máquina jurídica. Não. Isso também depende da maneira como você acessa a história. Por exemplo, para o católico só existe uma igreja, que é a Igreja Católica. Do início ao fim, a Igreja Católica. Na história da Igreja Cristã, quando a gente vê assim, a Igreja Antiga, que é aquela igreja que não está institucionalizada. Eu prefiro a expressão primeva, né? Numa cultura como a nossa, que a gente está sempre em evolução, né? Mas a igreja primitiva, primeva, aquela igreja antiga, ela não estava institucionalizada. Quando o Império cai no ano 476, que é o último imperador do Ocidente, Flávio Augustus, cai diante dos turcos otomanos depois. Eles caem diante dos bárbaros, né? Fugiu agora o povo que conquistou a Roma naquele dia. É o Odorico, que foi o rei dos vândalos, não foi dos vândalos não, enfim. Cai o império, então o que acontece? A igreja, principalmente o bispado em Roma, acaba assumindo a liderança dos escombros do Império Romano Ocidental. A parte oriental, que está em Constantinopla, onde hoje fica a Turquia, prevaleceu por mais 1000 anos. O Império Bizantino só caiu depois que os turcos otomanos inventaram um canhão. Porque Constantinopla era inexpugnável por conta das suas muralhas. Então, no Ocidente, com a queda do Império Romano, o que a Igreja Católica fez? Aí começa a surgir a Igreja Católica institucional, digamos assim. Ela acaba assumindo todo esse aspecto administrativo do Império. Aí você... Igreja Católica Romana. É porque é de Roma. Católica Apostólica Romana. Sim, surge nesse momento. Ela sempre existiu, digamos assim, né? Ela vai argumentar que sempre existiu, mas a igreja institucional ela começa a se formar e ter poder a partir da queda do Império Romano. Tanto é que no ano 800 acontece uma coisa inédita na história. O que acontece aqui no ano 800? Na cidade onde Calvino nasceu, lá na Picardia. Um papa coroa um rei, o rei Carlos Magno. Então você vê, a Igreja Católica, os cristãos que eram perseguidos lá, agora tem tanto poder que coroou o rei. Carlos Magno, é coroado aqui, ó, no ano 800, no Natal, no dia 25 de dezembro. Olha só que beleza. A Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é uma pergunta interessante. O católico vai dizer assim, ela nasceu lá em Jerusalém, com Jesus. O protestante vai dizer não. Sim, sim, mas a gente está falando da instituição católica apostólica romana, né? A catolicidade da igreja é um princípio dos cristãos. A gente fala que a igreja é una, santa, católica, apostólica. Isso a gente não abre mão. Isso não é do catolicismo romano. Isso é nosso, cristão. Seja ortodoxo, protestante ou católico romano. Mas a igreja católica vai argumentar que ela nasceu lá, no início. Nós, protestantes, fazemos uma leitura diferente. Nós acreditamos que o Senhor sempre preservou o remanescente fiel. Durante toda a história, a igreja não nasceu no século XVI com os reformadores. A igreja sempre existiu, o remanescente fiel. Então, teve a igreja antiga, a igreja primitiva. A igreja católica, ela é institucionalizada lá no V e VI século, a partir da queda do Império Romano. Ela tem os seus desvios, mas a despeito de todos os desvios, dentro da estrutura da igreja romana, sempre teve homens e mulheres notáveis, prestando seu grande serviço à humanidade. E aprove a Deus fazer ajuste nesse processo no decurso da história. Você teve obras que foram feitas antes dos reformadores, século XII, século XIII, com Pedro Valdo, século XIII lá, XIV, com Wycliffe, Savonarola, tantos outros homens que a gente nem conhece, mas que lá fizeram o seu trabalho. E a partir do século XVI, até por conta das propostas, né, do conteúdo programado dos reformadores, o que houve foi uma abertura para que no século XVII você tivesse, então, essa multiplicidade de denominações evangélicas, que para a Igreja Católica foi um desastre. Tinha só uma igreja, agora vocês criaram 2000. Os católicos afirmam isso. Mas houve essa liberdade. No que é central, todos nós estamos de acordo. Esse que é o ponto. Vou mostrar depois um quadro para vocês, que você tem na base doutrinas centrais, Trindade. Nós estamos de acordo com os católicos. Não tem o que botar nem o que tirar. São os dogmas basilares, lá centrais. Dogmas essenciais, aqui a gente tem alguma divergência. Por exemplo, justificação pela graça mediante a fé. Os católicos, para eles, a perspectiva é justificação infundida e não imputada. E na questão periférica, que secundários, né? Por exemplo, a gente tem diferença. Batistas presbiterianos têm diferenças. Mas
Mas no que é central, nós todos pensamos da mesma maneira, aqueles dogmas mais básicos lá da fé. Então, esse é um ponto que a gente não pode perder de vista. Então, depende do modo como a pessoa faz a sua abordagem da história. Se é um protestante, se é um ortodoxo, se é um católico. A igreja ortodoxa nasceu lá no século XII, lá com a queda, né? Com o cisma, antes da queda do Império Bizantino, muito tempo antes já houve um cisma.